Você não precisa fazer curso, você não precisa fazer intercâmbio, nem contratar um professor particular. E eu consegui chegar nessa fluência estudando dessa forma, da forma natural, como as crianças aprendem lá nos Estados Unidos. E. R. B. A. Olá, seja bem-vindo. Se você abriu esse vídeo, é porque você tem vontade de aprender inglês, mas se sente perdido, não sabe como começar. Eu também já me senti assim, e por essa razão que eu criei o mapa do inglês simples. Esqueça tudo que você já ouviu falar de inglês na internet. Para você entender o que ele pode fazer por você, você primeiro tem que saber por que ele surgiu. Se você não me conhece, meu nome é Moisés, e assim como você, eu também já me senti perdido para aprender inglês. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no curso de inglês, toda aquela estrutura que a gente conhece, que eles oferecem pra gente. E quando eu entrei, a primeira coisa que eu pensei foi, não, finalmente eu vou aprender a falar em inglês. Eu vou aprender sobre sotaque, sobre pronúncia, coisas mais práticas como falar, conversar de modo geral. Mas não foi isso que aconteceu. Eu me deparei com muita teoria, gramática, regras. E para quem está começando nos estudos, é como um balde de água fria, porque a gente tem a falsa sensação que está aprendendo, né? Quando a gente vai ver na prática, a gente vê que a gente não lembra de nada do que a gente estudou. Então é um sinal que a gente não aprendeu. Muita teoria não faz a gente aprender prática. A gente tem que ir para a prática. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu estava perdendo dinheiro, perdendo tempo e perdendo a vontade de aprender. Algo que eu sempre quis. Estava desmotivado, tô achando que o problema era aí. Por mais que o professor explicasse, aquilo não fazia sentido para mim. Poxa, eu sei, eu estou entendendo, mas eu vou usar isso quando? Será que eu vou lembrar de usar isso na hora de uma conversa? Então essas questões me deixavam um pouco perdido. Depois de insistir por alguns meses nesse curso, eu decidi abandonar. Eu larguei mesmo, até que eu decidi aprender sozinho. E aprendi. O meu objetivo era o que me fazia permanecer, porque motivos para desistir eu tinha bastante. E eu acredito que você também tem. A gente fica desanimado, a gente se sente muitas vezes até menos inteligente que outras pessoas. Isso acaba com a nossa autoestima. Eu fui atrás de estudar o que eu achava importante para quem quer aprender a falar, mas eu não imaginava a dificuldade que seria encontrar recursos para estudar inglês de forma natural. Natural para mim é estudar fala e estudar escuta, porque foi assim como a gente aprendeu a falar português. Primeiro a gente ouvia e depois a gente repetia. E de tanto fazer isso, a gente foi despertando para essa consciência do som. Ou seja, o estudo do som é a base de toda a língua, de todo o idioma. A gente começou a se comunicar como povo, foi falando, emitindo som. O jeito ideal de se aprender uma língua seria através do som, e não através de regras de gramática. Mas o que nós temos é bastante curso de inglês na praça e pouquíssimas pessoas, de fato, falando fluentemente. Essa foi uma das principais razões às quais eu decidi não gastar dinheiro com curso de inglês no Brasil. Mas será que eu tinha essa confiança que era possível aprender sozinho? Bom, olha isso aqui. Fã de Taylor Swift, aprendeu inglês com músicas da cantora aos 13 anos e hoje leciona para crianças carentes. Menino de 11 anos aprende inglês sozinho e pais contam um segredo para ajudar nos estudos. Mineira aprende inglês sozinha e viraliza ao contar motivação. Ouvi na rádio Complicated da Avril Lavigne. Jovem de BH que estudou em escola pública e aprendeu inglês sozinho, consegue bolsa de estudos em Harvard, nos Estados Unidos. Autodidata, professor, investe em site e fica conhecido. Tá vendo? Então isso aqui já responde. Na internet hoje a gente consegue tudo de graça. O segredo é saber onde encontrar esses materiais. Se você tiver isso muito bem estruturado, você não precisa gastar dinheiro com curso de inglês. Até a conversação você pode treinar de graça na internet. E conhece gente do mundo inteiro. É assim que eu praticava inglês. Never South America. Never in South America. Yeah, you wouldn't miss much not coming to No, Brazil. Not that much, especially not in the current time that we are living in here. Things are getting harder when it comes to politics and elections. Yeah, so not good at all. what do? Your English is really good. Thank you. Aí, aqui é um exemplo. Conheci esse senhor na internet, a gente conversou sobre vários assuntos e eu consegui validar o meu processo e os resultados com um nativo. Mesmo sozinho, você consegue ter resultados excelentes. Você não precisa fazer curso, você não precisa fazer intercâmbio nem contratar um professor particular. É somente estudar do jeito certo, do jeito natural.
Lembre das pessoas que aprenderam sozinhas. Lembre que criança, gente humilde, gente com dinheiro, gente que viajou, gente que não viajou, todo tipo de gente consegue aprender. Sabe o que é que vai fazer você não desistir de aprender inglês, por mais desafiador que pareça nesse primeiro momento? É o seu objetivo com o inglês. Quando eu me sentia para baixo, desmotivado, eu lembrava por que eu comecei. Quando você lembra o objetivo, o que você vai viver se você tiver o inglês, você já vai ter motivo para continuar e não desistir. Sempre quis ser ator, trabalhar com cinema, com musical, com televisão. Agora eu queria ir para fora estudar cinema no exterior. Eu queria algo lá fora. E para isso eu precisaria falar inglês. Até porque o trabalho de ator, você tem que ter a voz, a comunicação como ferramenta principal. Eu tinha que trabalhar bem o meu sotaque, articulação, a dicção. E eu acho que isso muito cooperou para minha pronúncia no inglês. Porque quando a gente trabalha a consciência fonética, a gente também está trabalhando essa consciência do movimento da boca, de como a gente articula as palavras, quais sons a gente está projetando e como a gente está projetando. Mas quem me vê falando assim pode até pensar que eu sempre tive facilidade para aprender, né? Na verdade, não. Eu sempre tive muita dificuldade para aprender. Eu sofro com TDAH. Eu sei que hoje esse termo está bem batido. Eu tinha todos os sintomas e as pessoas achavam que eu era disperso por natureza, que eu era hiperativo, danado. De fato, eu tirava muita nota baixa. Era assim, de manhã era colégio e à tarde era reforço. Não tinha como ser diferente. E eu não ia para recuperação em uma, duas, não, meu amigo. Eu ia em 8, 9, já cheguei a ir para 12. Falo isso hoje muito de boa. E toda essa vivência, essa fase da minha vida cooperou para que eu tivesse crença errada sobre mim, sobre minha capacidade de aprender as coisas. Eu achava que eu só iria aprender se eu tivesse alguém para me ensinar. Essa crença errada, eu consegui virar essa chave. Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Depois de tudo isso, eu criei o canal Inglês Simples. E na internet eu comecei a falar de tudo que eu sabia de inglês. E as pessoas iam chegando, iam conhecendo, iam divulgando. Foi daí quando eu criei o Inglês Simples. Graças à internet, ao canal do YouTube, muita gente foi conhecendo o Inglês Simples. Professores também. Gente, segue esse cara, que ele é um fofo, além de gato, querido. Ele é um fofo, arrasa no inglês. A pronúncia dele é Bárbara. Já segue aí esse gatão aí do Inglês Simples, tá bom? É bom que você já sabe agora que eu te acho um gato. Muito bem. Marcela Miranda, a tia do inglês. Se você não conhece o canal dela, eu aconselho. Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas aprendem inglês e outras não? Tem uma resposta para isso. Talvez você nunca ouviu falar, mas existem dois tipos de inglês a se estudar: teórico e o inglês prático. Bom, olha esses dois cenários aqui. No lado A, você tem muita teoria, muito excesso de regra de gramática, de texto e pouco treino de som. Fala, escuta, pouco treino. O excesso de teoria é muito grande. Isso é o que representa os cursos de inglês no Brasil. Você vai ver a grade curricular do curso, até mesmo de um curso online, parece o índice de um livro de inglês comum. Porque a gramática, o conteúdo de inglês é o mesmo em qualquer livro. Desconfie desse método exclusivo, ultra power, mega. Desconfie. Até porque o jeito natural de aprender, eu já lhe falei. A gente não aprendeu a falar depois de aprender a ler, depois de aprender gramática. Foi o contrário. Primeiro a gente aprendeu a falar. Depois a gente aprendeu a ler. Olha o lado B, como parece muito mais fácil chegar até a fluência. Porque você tem a base formada pelo som. Começa pouquinho e a gente vai aumentando. Então você vai aprender a reconhecer o som das letras, das consoantes, das vogais, das palavras. Daí você vai aprender a falar frases. Daqui a pouco você está falando textos. Daqui a pouco você está falando sem texto, entende? Só contextualizando o que você está interpretando. A gente consegue enxergar o destino, onde a gente vai parar indo por esse caminho, que é na fluência. A gente tem também teoria, mas não é em excesso. E ela não aparece no início da jornada. O início é a base. Você vê que a base está toda de azul. O que a gente vê de teoria é lá no final, quando você já tem uma certa habilidade de conversar e agora você está procurando lapidar o conhecimento que você já tem. A gramática ela vai potencializar o inglês que você já tem. O inglês fonético que você já trabalhou. Até porque a língua inglesa é uma língua muito som para pouca letra. Enquanto em português a gente tem um número meio que bem relacionado à quantidade de letra para a quantidade de som. Em inglês, nós temos 26 letras, mas 44 sons. Quase o dobro. Então vai ter letra que vai ter mais do que um som. Concorda? Por isso que a gente tem que aprender primeiro o som. Então, hoje, tendo esse conhecimento mais técnico, eu só valido o que eu fiz lá atrás. Eu sabia que era pelo som que eu iria aprender a chegar na fluência. E eu consegui chegar nessa fluência estudando dessa forma, da forma natural, como as crianças aprendem lá nos Estados Unidos. É. I. R. B. A. C. Or. Z. U.
U. Isso que ela está fazendo aqui, está trabalhando a consciência do som. Então ela fala o nome da letra e o som que aquela letra faz. Aqui no final ela mostrou a vogal U e fez dois sons. U, U, U. U. Então primeiro ela fala o nome da letra, que é U. A gente, né, se você não sabe, U em inglês é U. E o som que U faz é E também faz o som de U. Por isso que ela faz U, U. E as crianças repetem U, U. U. Isso porque as vogais em inglês têm duas classificações, vogais curtas e vogais longas. Eu vou te explicar. Olha em português primeiramente, essa palavra aqui. A gente tem quantas letras na palavra caderno? 7. C-A-D-E-R-N-O. 7 letras. E quantos fonemas? 7 também. A, D, E, N, U. Caderno. Eu dividi a palavra em sons. Isso em português, é moleza, né? A quantidade de letras e a quantidade de sons. Olha em inglês como é diferente. Nós temos 5 letras e 3 sons. Não necessariamente isso tem que combinar. 5 letras. L-E-A-V-E. Leave. Eu fiz L-I-V. Leave. 3 sons que eu reproduzi. Olha essa palavra aqui. Que monstro. E como é que fala isso? Thought. Meu Deus, 3 sons apenas é thought. Isso que você está vendo é apenas uma representação de como a gente trabalha a consciência fonética. Eu sempre mostro uma figura, por exemplo, aqui, cat. Gato em inglês é cat. Quantos sons você está ouvindo? Cat, at, cat. Mas foca na vogal aqui de azul, a letra A. Tá vendo que em cima tem um símbolo que parece um A e um E? Isso aqui é a representação sonora da vogal A, a vogal curta. Lembra que eu falei que as vogais em inglês têm duas classificações? Vogal curta e vogal longa. O som é mais curtinho, cat. Diferente dessa palavra aqui, que agora a vogal A é longa. Fez, fez, então, uma coisa é o som curto, aqui é o som longo. Você sabe como é que a gente diferencia a presença do Magic E? É o nosso E mágico. A letra E, quando ela está no final de uma palavra em inglês, ela não está ali fazendo o papel de uma vogal. Ela não é nem para ser pronunciada. A função dele é apenas dizer para nós que a vogal anterior a ele vai ser longa. Então, como tem a presença do E, eu vou ler fez. Olha aqui, a letra A, nós temos cat e Kate. Olha a diferença. Aí a gente tem outra vogal agora, a vogal E, que em inglês se chama I. O som curto para a letra E é parecido com o nosso em português. É mesmo, sabe? Como em bed, que é cama em inglês. E o som longo de E, I. E quando a gente fala de vogal, o nome da vogal é o som longo dela. Já é menos uma coisa para a gente memorizar. I é o nome da vogal E. De uma vez que você já sabe o nome da vogal, já sabe também o som longo que ela reproduz. A letra I em inglês se chama I. Por isso que a gente fala I love you. Eu amo você. Mas qual que é o som curto da letra I? E é representado por esse símbolo que parece um I maiúsculo, né? Bit. Significa tiquinho, um pouquinho. A gente não fala beat, porque senão seria a letra E que a gente viu anteriormente. Então aqui você vai ler bit. Você não vai ler beat. Pelo amor de Deus, você vai ler bit. E o som longo, I. Por isso que nessa palavra a gente fala ice, que é gelo. Ice. Tirando o E, fica somente o som de S. Ice. O em inglês se chama O. O som curto de O é A. Parece um O, mas lembra um pouco o A. Então é o meu termo. A. Hot. Quente. E o som longo de O é o próprio nome da letra. Por isso que aqui a gente fala hope e não hop. Hope, que significa esperança. Qual que é o som longo de O, que é o próprio nome da letra. Muito bem. E a letra U? É mais um Sabe quando você leva um soco no estômago? É o A, mas nesse lugar aqui de Aqui ele é aberto. É aqui. Bug significa inseto. Bug. Qual que é a vogal longa da letra U em inglês?
É só saber o nome da letra. Eu falei o nome da letra U em inglês. You, né, você em inglês, é o mesmo nome da letra U. E nessa palavra a gente fala então tune. A gente não fala tune, a gente fala you, tune. 4 letras, mas eu faço 3 sons, porque o Magic E não é pronunciado. Então a primeira eu tenho you, porque o N, você coloca a língua atrás do dente e vibra. Esse é o som do N. Então aqui eu vou fazer you, tune. Bom, eu poderia ficar horas ensinando aqui pra você, porque eu realmente sou apaixonado por esse inglês. Se deu resultado pra mim, eu tenho certeza que ele vai dar resultado pra você também. E eu vou guiar essa sua jornada, né? Porque meu nome é Moisés. Esse que eu lhe mostrei não é nem a ponta do iceberg do que espera você dentro do mar. Se você persistir do jeito certo, ninguém vai parar você. Nem aquela sua versão que você não gosta. Então se você está obstinado, ficou empolgado, decidido em aprender inglês ainda esse ano e quer que eu seja o seu guia, o mapa foi feito para você. Aqui tem muito treino de repetição, de som, de listening, de speaking, pronúncia. É treino. O mapa é diferente de tudo que você conheceu sobre aprender inglês no Brasil. Se você ainda está em dúvida, faz um teste. Você não perde nada. Você pode testar por 7 dias. Acesse o grupo dos alunos, conhece todo mundo, assiste às aulas, tira dúvida com a gente. Mas se mesmo assim você sentir que o mapa não é para você, não é o momento, seja qual for a razão, você pode solicitar o seu reembolso. O fato de você ter acreditado no meu trabalho e ver até onde ele pode te levar, para mim, já vai ter valido a pena você ter entrado. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou te dizer o que você tem que fazer. Mas você tem que fazer. Clique nesse botão aqui abaixo do vídeo, finaliza a sua inscrição e eu te vejo do outro lado.